Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Mais um domingo, nós nos encontramos aqui para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. E nessa noite tão especial, eu quero dividir um pouco da Palavra de Deus com você, de uma meditação na Palavra de Deus. E eu quero hoje falar com você sobre o tema O que virá depois da tempestade. Por que eu escolhi esse tema? Meus irmãos, nós já estamos em agosto, né? Hoje já é dia 15 de agosto, né? Um sábado, e nós vemos que o ano foi embora. E junto com o ano que está indo embora, parece, pelo menos aparenta, que a pandemia também está começando a ir embora, né? Nós já vemos sinais de vacinas produzindo algum efeito, em fase de testes. Em poucos meses eu acredito que elas já estarão sendo ministradas, e aí naturalmente as coisas elas vão retornando ao normal. E 2020 então, ele sempre será lembrado por nós, né? Será lembrado como o ano difícil, o ano do Covid, o ano da luta, o ano da quarentena, o ano que a igreja ficou fechada. Afinal de contas, nós estivemos na igreja apenas até o mês de março, agora já é o mês de agosto, né? É quase um ano, né, com o templo fechado. Nós estamos ainda nos nossos cultos online, o perigo ainda é um perigo real, mas eu percebo que devagarzinho ele está indo embora, não é? Quando nós pensamos em momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo, nós costumamos falar sobre tempestade, não é? E eu acredito que 2020 será lembrado sempre como uma grande tempestade que veio, fez o seu estrago e levou alguns, destruiu muita coisa, mas não acabou com o mundo, né? Nós nunca vimos uma tempestade acabar com o mundo, nem o dilúvio acabou com o mundo. Veio, devastou, trouxe a sua destruição e foi embora. Mas o que virá depois da tempestade? Fiquei pensando no que conversar com os irmãos nessa noite. Não vai ser uma reflexão muito longa, vai ser uma reflexão pequena. Até que eu passei essa semana, estava navegando pela internet e vi um meme, né? Uma piada dessa de internet. Não sei se você já assistiu o filme De Volta para o Futuro, né? Um clássico do cinema. E eu achei muito engraçado o meme, porque tinha o Dr. Brown, né, que é o cientista que fabricou aquele carro que viajava no tempo, conversando com o Martin, né, o seu amigo, que era normalmente o motorista do carro. E o Dr. Brown, ele sempre dava uma instrução para Martin antes que ele viajasse no tempo. E eu achei engraçado que ele estava perto do carro instruindo o Martin, dizendo: custe o que custar, aconteça o que acontecer, não entre em 2020, porque no filme eles vão entrando, né, por alguns anos, e tudo indica que aquele meme passa no futuro, e ele orienta o seu pupilo, né, a não entrar no ano de 2020. Nós não nos esqueceremos desse ano, né? Esse ano ele ficará nas nossas mentes, mas ele não é o fim. Nenhuma tempestade destrói o mundo, né? O mundo ele continua, as nossas vidas elas continuam, e nós precisamos descobrir então como que será daqui a pouquinho, né? Nós precisamos já começar a nos organizar, precisamos começar a nos preparar para aquilo que virá aí pela frente, porque os estragos ficarão, né? Certamente, muitos estragos ficarão, e nós precisaremos de muito esforço, de muita dedicação, de muita fé e parceria com Deus para que as coisas voltem ao normal. Pega sua Bíblia aí, eu acredito que você já reuniu sua família, que já está no momento, né, de silêncio. Nós estamos em culto nesse momento. Em Gênesis, no capítulo 9, nos versículos 1 a 17, esse texto é um texto conhecido de todos nós, né? A aliança de Deus com Noé, já que nós estamos falando de 2020 como se ele fosse uma grande tempestade. Eu não tenho por que não escolher esse texto da palavra de Deus como um exemplo para nós. Diz assim, Gênesis capítulo 9, versículos 1 a 17. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra.
Vale destacar que esse texto é escrito logo após o fim do dilúvio, né? A arca baixa, o Noé e sua família saem da arca e Deus dá instruções para eles sobre como eles deveriam viver então após aquela tempestade. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque fez Deus o homem conforme a sua imagem. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. 8. E falou Deus a Noé e aos seus filhos, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, das aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. 12. E disse Deus: Esse é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Versículo 17, para finalizar. E disse Deus a Noé: Esse é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. O que vem depois da tempestade? Meus irmãos, certamente todo recomeço é difícil, né? Eu acredito que acabando a quarentena, acabando esse ano de 2020, acabando a pandemia, chegando a vacina, nós nos livrando devagarzinho das máscaras, nós voltaremos à nossa vida normal e encontraremos algum estrago, né? Assim como Noé e sua família. É muito interessante destacar, eu não posso deixar de falar isso de modo algum, que quando você lê esse texto que eu acabei de ler para você e lê os textos iniciais de Gênesis, quando Deus fala com Adão e Eva, são textos muito parecidos. Deus instrui Adão e Eva em Gênesis no início do livro do Gênesis, né, nos primeiros capítulos, sobre como eles deveriam viver a vida na terra. E agora, né, o tempo passou algumas gerações até Noé, e aqui no capítulo 9, Deus está fazendo a mesma coisa com Noé e sua família. Por quê? Porque era um recomeço. A humanidade estava recomeçando depois daquela tempestade. E o recomeço pode ser difícil, algumas vezes pode ser traumático, principalmente quando depois da tempestade você tem que começar do zero. E sempre que a gente precisa voltar no zero, é muito difícil, né? Nós conquistamos muitas coisas, nós fazemos muitas coisas, nós chegamos a uma certa altura na nossa vida, e quando nós vivemos alguma coisa como a pandemia, por exemplo, e perdemos pessoas, e perdemos às vezes o nosso negócio, e perdemos o nosso emprego, e passamos por crise financeira e tantas coisas, e não apenas nós. Quando somos apenas nós, fica mais fácil resolver as coisas, né? Porque a gente vai e arruma um outro trabalho, mas não, é o planeta inteiro recomeçando do zero, aí fica um pouco mais difícil, porque os empregos diminuem, porque todo mundo está em recessão, muitas empresas e pequenos negócios quebraram,
não é? Então é difícil sair do zero, recomeçar do zero, assim como Noé e sua família recomeçam do zero. Portanto, para termos ânimo, para recomeçarmos, sem o medo de que as tempestades voltem, não é? E destruam tudo de novo, nós precisamos olhar para esse texto aqui e aprendermos um pouquinho com a família de Noé e sua família. Porque Deus ele dá a Noé e sua família algumas garantias espirituais, garantias emocionais, garantias físicas, garantias morais e por aí vai. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto está no capítulo 9, no versículo 1, na parte A do texto. Nós vemos que Deus ele dá para Noé e para sua família uma bênção renovada. Deus ele dá uma bênção renovada para sua família. Meus irmãos, Deus ele sabe que para Noé a família ela está acima de tudo, não é? E ela estava apenas abaixo do próprio Deus. Deus ele conhece o coração de Noé. E assim também deve ser para nós, né? Assim deve ser para mim, deve ser para você. A família ela deve estar acima da igreja e a família ela deve estar abaixo de Deus, né? Mas a família é o mais importante que nós temos aqui nesse mundo. Mais importante do que a igreja, mais importante do que o seu trabalho, né? A família é algo que Deus colocou na nossa mão, que é o nosso tesouro para nós zelarmos e cuidarmos. Por isso se falou tanto nesse período de quarentena sobre o ficar em casa para cuidado daquele que nós amamos. Por quê? Porque você e eu vamos lá na rua, buscamos o vírus lá e trazemos para aqueles que nós amamos, né? Isso é contraditório, né? Nós, de certa forma, estaríamos fazendo um mal, né, para a nossa família se fizéssemos isso propositalmente, ignorando todos os protocolos. E quantas pessoas têm ignorado os protocolos nesse tempo que nós estamos vivendo? Sabemos que não é fácil, né? Nem todos conseguem guardar esse isolamento, né, por uma questão de necessidade laboral, de trabalho, mas há muitos que têm essa possibilidade, mas não estão fazendo. Isso que nos preocupa. Mas quando Deus ele olha para a família de Noé, ele vê que a família de Noé é o que ele tem de mais importante. Deus salva a sua família. Quem era fiel a Deus era Noé. A Bíblia não fala como era a conduta de vida da família de Noé, né? Talvez eram também, né, servos de Deus. Mas eu acredito sinceramente que fidelidade no nível que Noé tinha, eu acredito que eles não tinham, né? Essa fidelidade fica clara na Bíblia que era uma fidelidade de Noé para com Deus. É a mesma premissa de Deus que ele usa com Abraão a respeito de Ló. Se há um justo, né, na terra, eu vou salvar aquele justo. Mas aqui Deus ele salva também a sua família, porque ela era importantíssima para Noé. E a nossa família é importantíssima para nós. Então a primeira garantia que nós encontramos é que Deus ele vai cuidar da nossa família. Quando tudo isso daí acabar, né, não se preocupe. Deus ele vai ajudar, principalmente se você é o arrimo da sua família, né, é aquele que sustenta. Deus ele vai te ajudar, né? Deus ele vai te dar condições para que você sustente a sua família, para que você cuide da sua família depois dessa tempestade. Ele talvez te ajudou durante ela e ele vai te ajudar depois da tempestade, porque ela é o seu bem mais precioso. A segunda coisa que nós vemos aqui no texto, né, é que Deus ele fala com Noé e, na verdade, é uma garantia que Deus dá para Noé, né, algo que vem depois da tempestade, é uma certeza renovada de um futuro melhor. Ainda no capítulo 9, no versículo 1, agora na parte B, né, Deus ele dá uma certeza para Noé que depois daquela tempestade ali há um futuro. A coisa vai continuar. E é o que eu tenho dito, né, em palavras aqui para trás, né, em mensagens anteriores. Não é o fim do mundo. Aquilo que nós estamos vivendo é uma tribulação, né? Eu não vou dizer que é uma grande tribulação para não criarmos conflitos ou confusões teológicas e alguém vai dizer assim, o pastor está pregando que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Não sei, talvez estejamos, né? Eu confesso para você que durante essa quarentena eu refiz a minha escatologia teológica, né? Eu mudei alguns pensamentos
alguns conceitos escatológicos da minha teologia. Mas, apesar disso, não creio muito que seja, né? Ou talvez seja o começo da tribulação, mas não confunda tribulação com grande tribulação. O pastor está dizendo que nós estamos vivendo a grande tribulação. Não estou falando isso. Estou falando que você está vivendo aflições, mas não o fim do mundo. Que você está vivendo uma aflição naquele modelo que Jesus Cristo disse que nós viveríamos. No mundo tereis aflições. Mas ele disse, eu venci o mundo. E quando nós olhamos aqui para a promessa de Deus a Noé, nós vemos isso também. Uma esperança renovada de um futuro melhor. No capítulo 9, no versículo 1, na parte B. E certamente essa garantia, né, de uma descendência próspera, essa garantia vem na forma de uma promessa. Deus vira para Noé e fala, vocês terão uma descendência. E como que você vai ter uma descendência sem um futuro? Não dá. Né? Crescei e multiplicai. A mesma ordem que Deus dá para Adão e Eva. Essa garantia de uma futura descendência próxima é fundamental para Noé, porque dá a certeza para ele de um futuro. Como que ele teria uma descendência se ele não tivesse um futuro? E eu quero dizer para você que nós também teremos um futuro. Eu tenho brincado muito com a Liz dizendo assim, se eu conseguir sair de 2020, né, ano que vem eu vou fazer isso. Se eu conseguir sair desse ano, eu vou conseguir fazer aquilo, porque parece que nós estamos num videogame, né? Cada mês é uma fase, e a fase está ficando mais difícil. E a despeito que nós vamos chegando em dezembro, né? Você sabe como que funciona um videogame. Fases mais difíceis eliminam mais a gente. Mas isso não vai acontecer, você e eu vamos zerar esse jogo, amém? Fala amém aí, amém? Amém. Você e eu, nós vamos zerar esse jogo que se chama 2020, né? Não é Jumanji, é 2020. Isso vai virar jogo de videogame, depois você me fala se não. E nós vamos superar essas fases todas aí, chegar em dezembro, nós vamos atravessar para 2021 e tenha certeza que você vai ter um futuro, né? Deus ele vai cuidar de nós, ele nos dá a certeza aí de um futuro. Aqui para Noé, quando nós vemos Deus prometendo uma descendência para ele, ele fala, opa, vou ter futuro. Se vou ter descendência, vou ter futuro. E quando eu vejo, por exemplo, notícias como, poxa, eu tenho 8 vacinas sendo testadas, né, e muitas delas estão produzindo grandes efeitos, a de Oxford nós já vimos que é funcional, eu falo, opa, é uma promessa de Deus, é um sinal que Deus está me dando de que nós teremos também um futuro. Então, fique feliz, né? Fique tranquilo, 2020 não vai ser o fim, né? Apenas cuidado, porque ele ainda não acabou. Então, a história de Noé, ela nos ensina muito. Ela ensina que Deus está cuidando de nós, da nossa família, Deus está nos mostrando que cuida de nós e daquilo que é mais importante para nós. Aquilo que é mais importante para você não vai morrer com esse ano de 2020, seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, né? Vai dar certo, não apavora. O que está acontecendo no mundo e que é a minha preocupação com você é que nós estamos vendo que se a pandemia não está matando muita gente, as doenças emocionais, né, ou chamadas tecnicamente de psicossomáticas, estão matando nesse tempo de quarentena. As pessoas não estão morrendo de Covid, mas estão morrendo de depressão, estão morrendo de ansiedade. Segura a onda, né? Vamos vencer esse jogo juntos, né? Vamos chegar em dezembro juntos, vamos zerar esse jogo juntos. Segura a onda que falta só mais um pouquinho. Então Deus fala, estou assegurando aquilo que é precioso para você, Noé, sua família. Deus está dizendo para nós, estou assegurando aquilo que é precioso para vocês. Nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos. Deus está dizendo também, olha, Noé, estou te dando a certeza de um futuro. Promessa de que vocês vão multiplicar é a certeza de um futuro. Né? Deus também está dizendo para nós, olha, estou dando a promessa de um futuro para vocês. A vacina está chegando, há uma expectativa de um futuro. Então Deus ele vem com outras garantias, uma terceira garantia, uma proteção à vida totalmente renovada. A vida de Noé e de sua família é renovada. Agora nós vamos no capítulo 9, nos versículos 2 até o 7. Tudo é renovado na história de Noé. Porém, agora eles deveriam ter uma nova forma de viver. Presta atenção nessa parte, porque ela é talvez uma das partes mais importantes e é aquilo que eu acredito realmente que Deus ele quer de nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus ele dá uma nova chance para Noé,
Deus ele dá uma nova chance para sua família, mas Deus não quer que eles continuem vivendo da mesma maneira. Eles tinham algumas práticas antes da tempestade, eles tinham algumas práticas antes do dilúvio, que Deus não queria que eles continuassem tendo após o dilúvio. Olha só, entre os versículos 2 a 7 do capítulo 9. Agora seria punido quem maltratasse os animais. Havia tantos maus tratos sobre os animais antigamente, antes de Noé, para muitas coisas, muitas e muitas coisas. Mas agora eles deveriam respeitar os animais. Hoje, 2020, o século 21, está em alta, os direitos dos animais. Quando você abre o Facebook, nós vemos muitas coisas e muito ativismo sobre o cuidado dos animais, não é? Até a delegacia aqui de Volta Redonda, ela tem uma iniciativa de proteção aos animais. Eu achei muito bacana isso aí do novo delegado que assumiu Volta Redonda recentemente. Mas Deus ele mostra isso para Noé. Ele diz, olha, é uma pequena prática, que vocês vão ter com os animais. Não maltrate mais os animais, mas isso simboliza algo grande. Simboliza um novo modo de vida. Simboliza que coisas que vocês faziam anteriormente e que tornaram vocês maus, tornaram a humanidade inescrupulosa ao ponto de eu querer exterminar a minha criação, é Deus falando, Isso tem que mudar em vocês. E eu acho que com essa pandemia, com tudo que nós estamos vivendo, Deus ele está olhando para algumas coisas e Ele está apontando para algumas coisas em nós e está dizendo, olha, isso tem que mudar em vocês. Eu acredito que Deus ele está olhando para a forma como nós tratávamos a igreja, não é? A forma como nós tratávamos a igreja, muitas vezes a igreja foi tratada com desprezo, E a máxima de que nós só valorizamos quando nós perdemos é verdade. Agora todo mundo está valorizando a igreja, está valorizando os cultos, mas muitas vezes nós podíamos estar lá e não estávamos. Agora sentimos falta porque nós não temos, porque nós queremos aquilo que é precioso. Por que o ouro é tão valorizado? Porque ele é escasso. Você não abre um buraco no seu quintal e acha uma pedra de ouro. Quanto mais raro é alguma coisa, mais valor essa coisa tem. E agora nós estamos o quê? Ansiosos em voltarmos e estamos valorizando a casa de Deus. E eu acredito que tudo isso que nós estamos vivendo é para isso, para mudar algumas condutas. Eu acho que nós vamos sair disso tudo melhores após a tempestade, valorizando mais as coisas de Deus, valorizando mais a oração, valorizando mais o louvor, valorizando mais o culto. Porque se depois de tudo isso que nós estamos passando, nós voltarmos à normalidade das nossas vidas e nada mudar, ou pior, a preocupação de que as coisas piorem, aí, meu irmão, aí é hora de realmente a gente se preparar para a grande tribulação, como alguns amigos dizem, o momento que Deus vai jogar um meteoro na Terra, e ele vai dizer assim, bom, já que com Covid não funcionou, agora vai na pedrada. Porque, meus irmãos, olha, tudo isso que nós estamos vivendo tem que ter um propósito, é o nosso aperfeiçoamento. Quando Deus ele diz para Noé e sua família, não maltrate mais os animais, ele está dizendo, não continuem vivendo da forma como vocês viviam. Nós vamos sair de 2020, dessa tempestade toda, e nós não podemos continuar vivendo como nós vivíamos. Precisamos melhorar para Deus. Deus ainda fala com Noé, será punido quem cometer homicídio. Nós sabemos que Noé e sua família chegam a esse ponto que chegaram por causa de Caim, Na verdade, por causa de Adão e Eva, Eles comem aquele fruto proibido, mas a coisa piora com Caim. Quem tem coragem de cometer um crime bizarro é Caim. E quando o primeiro homicídio ele é cometido, a humanidade ela se corrompe de uma forma que a palavra diz que o homicídio se torna algo comum nos dias de Noé. O homicídio se torna algo absurdamente comum. Então Deus está ensinando também o seguinte, Deus está dizendo para Noé, mude algumas práticas, não maltrate mais os animais, ou seja, não viva mais como vocês viviam antigamente. Mas Deus também está dizendo, cuidado, presta atenção, cuidado para não praticarem os mesmos erros que vocês praticaram no passado. Eu não vou destruir mais o mundo com dilúvio, mas eu continuo aqui, eu continuo observando a coisa. Então Deus ele está dando uma instrução para Noé, ele está dizendo, olha,
As coisas precisam mudar mesmo. Não pratique mais as mesmas coisas que vocês praticavam no passado. Eu quero uma nova forma de vida. Principalmente cuidado com os erros grandes que eram cometidos. Esse tempo que nós estamos vivendo é para nós observarmos os nossos erros grandes que nós cometíamos e abandonarmos essas práticas. Porque eram práticas homicidas. Pastor, eu nunca matei ninguém. Não, estou falando isso. Estou falando que muitas coisas que nós fazíamos anterior à tempestade que nós estamos vivendo matava a nossa vida espiritual. Eram homicídios. E agora, saindo, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós precisamos deixar todas essas coisas, deixar as velhas práticas e principalmente os velhos e grandes erros e buscarmos um conserto com Deus. Presta atenção, todos os exílios que Deus permitiu, né, o exílio babilônico, o exílio persa, não foi para dizimar e exterminar o povo, mas foi para trazer o povo para próximo de Deus. E eu acredito que tudo isso que nós estamos vivendo agora, essa tempestade que nós chamamos de 2020, não é para exterminar a igreja ou acabar com o mundo, mas é para nos trazer para perto de Deus. Amém? Precisamos ter isso em mente. Quando nós olhamos para a história de Noé, eu acho interessante que a história ela sempre se repete, né? Isso é uma máxima de qualquer professor de história. Eu acho que nós estamos vivendo coisas parecidas, né? Precisamos então mudar nossa conduta de vida. Em último lugar, a última garantia que Deus dá para Noé e sua família está no capítulo 9 de Gênesis, nos versículos 8 a 17. Uma renovada aliança com Deus. É disso que eu estou falando. Nós vamos sair desse ano de 2020? Amém, vamos. Né? Vamos embora desse ano. Vamos largar para trás, né? Vamos esquecer que esse ano existiu. E 2021 né, será, como diz o meu amigo Magno, o melhor ano das nossas vidas, amém? Que seja, que assim seja. É o que nós queremos, é o que nós buscamos e que os anjos do coral de Deus digam amém. E nós vemos aqui na palavra de Deus que quando Noé ele passa por aquele dilúvio e aquela tempestade foi uma longa tempestade, ai pastor, é um ano, eles também ficaram um ano dentro da arca, né? Eles também ficaram um ano dentro da arca. Nós vemos que há uma renovação de aliança com Deus. Assim como para eles pareceu uma eternidade aquele tempo ali dentro da arca, né? Um tempo muito grande, ainda que a tempestade não tenha durado um ano, né? Mas as águas elas baixam, né? Um ano depois. Eles entram na arca dia 17 de maio de um determinado ano e saem da arca dia 17 de maio do outro ano, né? Então é um tempo muito grande, as águas demoraram muito para baixar. E depois de tudo isso, o que ocorreu? Houve a renovação de uma aliança com Deus. Deus vem e renova a aliança. Quando eu disse para você que aqui esse texto parece muito com Gênesis no capítulo 1, é porque ali Deus está fazendo uma aliança com Adão e Eva no capítulo 1. A aliança que foi quebrada por Adão e Eva, a aliança que foi vilipendiada por Caim no seu homicídio. E agora nós vemos Deus conversando com Noé e sua família, está falando as mesmas palavras. Por quê? Porque Ele está renovando, Ele está fazendo de novo essa aliança com eles. Então 2021 vai ser um momento para nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Um ano para nós sermos crentes melhores, um ano para nós sermos pessoas melhores, um ano para nós buscarmos mais, para louvarmos mais, para orarmos mais, para adorarmos mais, para termos mais fidelidade com o Senhor. E Deus faz então uma aliança com esse povo. Ele diz, olha, não ocorrerão novos dilúvios. Tomara que não ocorram novas pandemias, né? Apesar que Deus não está nos prometendo isso. Mas que não ocorram, não é verdade? Mas Deus ele faz essa promessa para Noé. Ele diz, olha, não ocorrerão novos dilúvios. E Deus ele dá uma garantia para Noé. Qual? O arco. O arco. O arco-íris, né? Mas não chame o arco de arco-íris. As melhores traduções da Bíblia chamam de arco, ou arco de Deus, porque Íris era uma deusa pagã, e os textos bíblicos originais não trazem esse termo Íris, né? Mas a aliança de Deus, o arco de Deus, quando ele é visto no céu, até hoje, nesse ano de 2020,
Eu vi o arco, né, no céu, houve arco aqui em Volta Redonda e continuará havendo. Nós nos lembramos que Deus renovou a sua aliança com o homem. E ele diz, olha, não vou mais exterminar vocês. Não haverá outro dilúvio. E aí eu levo você à reflexão, não é? Que 2021 a gente possa olhar as marcas das promessas do Senhor e nós possamos renovar a nossa aliança com Deus. Amém? Convido você nesse momento a meditar nesse louvor em espírito de oração e daqui a pouquinho nós voltamos então para a oração final, para as considerações finais. Em todo tempo Ele é presente. Em todo tempo, em todo tempo. Eis que estou conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é verdade. É verdade porque eu sou testemunha disso. Em meio à solidão, eu vi a tua mão, a tua voz me restaurou. Filho meu, confia em mim. Ainda não terminei a obra em sua vida. Levanta e recebe o meu poder. Creia em mim. Tem um milagre
tocar. Você como a menina dos olhos do Senhor. Sou de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao nosso coração nesse momento. Uma palavra, ó Deus, de promessa, uma palavra de reflexão. Tudo aquilo que nós estamos vivendo e nós realmente nos perguntamos o que virá depois da tempestade. Mas nós acreditamos, ó Pai, que assim como Noé, que ficou tanto tempo dentro daquela arca, ó Pai, virá a bonança, virá o cuidado do Senhor, virá a multiplicação, virá a prosperidade, virá a proteção àqueles que nós amamos, porque o Senhor continua o mesmo Deus que foi com Noé é o mesmo que é conosco, e nós cremos, ó Deus, de que toda essa tempestade ela está indo embora. Como eu disse agora há pouco, ó Pai, ainda que o dilúvio ele não tenha demorado, um ano de chuva, mas até as águas baixarem, ó Pai, completa esse ciclo, nós vemos que foi um período de grande tormenta. Assim como nós temos vivido praticamente um ano de grande tormenta. Mas também depois que eles saíram daquela arca, as águas baixaram. Eles saíram para um ambiente próspero, reverdejante, frutífero, amplo, bonito. A terra estava renovada e reconstruída, ó Pai. E assim nós também acreditamos que o ano de 2021 será um ano renovado, ó Pai, um ano bonito, um ano verdejante, um ano de frutificação, porque o Senhor tenha baixado as águas dessa tempestade, ó Pai. Ainda que tenha demorado, ainda que pareça que está demorando, mas é o Senhor quem está cuidando de nós, está limpando, ó Deus, aquilo que precisa ser limpo e mudando em nós e no mundo aquilo que precisa ser mudado. Nos leve a atravessarmos tudo isso com maturidade, para a honra e para a glória do nome do Senhor, e que tenhamos a certeza de que o Senhor tem cuidado e cuidará de nós. Louvado seja o seu nome. Agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos nos encontrando aqui no nosso canal, todos os dias, com o nosso Momento da Palavra, quartas e domingos com os nossos cultos às 19 horas, domingos pela manhã, EBD com o pastor Yuri, e aos sábados pela manhã o nosso momento teológico. Não pare de compartilhar essas pregações com os seus amigos, com os seus irmãos. E eu pergunto para você, será que você já caiu na normalidade da coisa, No começo você mandava essa pregação para alguém, ouve aí a palavra. Essa palavra de hoje especialmente é uma palavra de encorajamento. Então é uma palavra que traz uma paz ao nosso coração, que diz, olha, vai dar tudo certo. Então eu convido você a enviar essa palavra a alguém que você ama e que sabe que está sendo afetado por tudo isso que nós estamos vivendo, por essa tempestade, Que você seja usado por Deus para deixar aí o dia e a vida de alguém mais feliz e mais leve. Que Deus nos abençoe. Fique agora com a bênção apostólica e nós vamos nos vendo aqui durante a semana. Um beijo no coração. Até amanhã. Até lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.